a gente vê esses clubes, na verdade, eles foram se desenvolvendo, e ali nós temos um braço desses intelectuais que veio se tornar posteriormente a maçonaria, certo? Então a gente vê, né, que nem eu falo, pô, aonde começou a maçonaria? Isso daí é um troço que a gente não consegue constatar, porque você tem maçonaria, por exemplo, você tem lá o Leonardo da Vinci, 1532, sendo chamado pelo rei da França, certo? Já conhecido como um grande construtor, como um grande arquiteto, assim, que conseguia fazer as coisas, afinal de contas, né, de forma bélica, lá por causa dos Médici, lá que ele cuidava ele era protegido dos Médici, né? Então ele foi chamado lá pelo rei da França, e ali já se institucionalizou alguma coisa, isso no século XVI. Você vê lá o Stenbach montando lá na Alemanha, montando as catedrais, aí a gente já tem a disposição das guildas, né? Você vê lá em 1598, 1599, William Shaw, lá na Escócia, né? Já com os estatutos de Shaw, sabe? Uma maçonaria um pouco mais híbrida, ligada muito à monarquia, no entanto, operativa ainda, mas de uma forma intelectual, que talvez seja, assim, o que mais se aproxima desse desenho, né, desse paradigma, né, modelo que a gente conhece hoje, que foi institucionalizado lá na Grande Loja de Londres e Westminster em 24 de julho de 1717, né, cuja reunião foi a primeira reunião lá do ganso e a grelha, copa, uva, coroa e a maçã, para colocar o nosso querido bibliotecário Anthony Sauer, que não era um pedreiro, né, como o primeiro grão-mestre daquela instituição, né? Haja visto que os caras de York, do norte ali, né? Os caras de York já estavam com a unha desse tamanho, né? Já estava com a unha crescendo, eles queriam fazer isso daí, e o Sauer ali deu um bote antes e fundou desse formato aí, né? Então a história é justamente essa. E daí nós vemos uma progressão, né? De uma instituição, na verdade, inspirada justamente em questões como, por exemplo, que aconteceram lá em Londres, lá o grande incêndio de Londres, em 1666, né, onde não tinha tanta gente para trabalhar e muitas pessoas foram reconstruir a cidade que tinha pego fogo, né? Então você via ali as disposições já históricas, né, já um modelo praticamente pronto da linha dos operativos, né? Você vê o Le Compagnonnage lá na França, lá funcionando e funciona até hoje, né? Funciona até hoje, a linha operativa, uma linha operativa de fato, funcionando, não é a maçonaria, usa o esquadro compasso como símbolo, certo? Detém as questões fundamentais maçônicas operativas e funciona até hoje, certo? É aquela história, né? O homem veio do macaco, mas então por que existe macaco? Existe macaco, né? Existe macaco. E existe homem. Então nós temos dentro da história da maçonaria, tem muito essa pegada aí, né, cara? E ali a gente vê o desenvolvimento, na verdade, né? A gente sabe, né? Quem estuda um pouquinho sabe que o grau de mestre surgiu em 1725, lá, uma cópia lá do Philo Society Apolline, Arquitetura e Música, e foi agregado a partir de 1725 e se tornou popular em 1738. E aí, nesse ínterim, a maçonaria já tinha atravessado esse modelo pré-concebido, já havia atravessado para a França, certo? E, de fato, o grau de mestre maçom, sabe, já com sua lenda do arquiteto do templo, né? Isso é uma lenda, para quem não sabe, né? Você pode procurar indícios bíblicos ali, mas você vai achar fragmentos, mas foi montada uma lenda dessa história. Então não há, se você ficar procurando historicamente, você vai achar determinado, historicamente, assim, na Bíblia eu estou falando, né? Se você for procurar na Bíblia, você vai achar a lenda ali, né? A lenda não, a construção do templo, né? Obviamente, e aí você vai ver você vai ver tanto o responsável pela arquitetura quanto o responsável por comandar os trabalhos. Daí a conclusão é que se chega, né? É essa. Nós vemos na França daí um movimento muito pertinente nessa questão de um boom ritualístico, né? De um surgimento a partir de 1738, quando aí foi escrito o discurso do Cavaleiro Ramsay, né? Chevalier Ramsay, que era um escocês
que trabalhava lá na maçonaria, tinha sido iniciado 6 anos, 6 anos, acho que anteriores ali, tinha sido iniciado mais ou menos essa data, não lembro da data direito, mas fazia um pouco, não fazia tanto tempo que ele fazia parte da maçonaria, e ele proferiu esse discurso, e a partir disso daí a gente já vê o agregar de uma série de influências que a maçonaria acabou sofrendo. Só que nós estamos ainda em 1730. Só que a partir daí você vê os graus escoceses surgindo, os conhecidos graus de vingança, né, que são os graus dos eleito dos 9, o grau Adoniramita, eleito de Perignon, daí você tem o eleito dos 12, eleito dos 15. Vários sistemas foram agregando isso daí, né? Então esses graus foram que aparentemente foram os que primeiro apareceram.